todas e todas à live de lançamento do Arquivo Digital do Senado Federal. Esse nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube e faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, promovidas pelo Senado Federal. Durante pouco mais de uma hora, iremos conversar sobre o arquivo digital que hoje é colocado à disposição dos pesquisadores, dos estudantes e de todas as pessoas que precisam de uma base documental segura para embasar seus projetos, suas pesquisas e a sua visão sobre aspectos relevantes da nossa história. Inicialmente, o Arquivo do Senado entrega à comunidade brasileira a documentação produzida pelo processo legislativo no período do Império, permitindo acesso às suas imagens digitalizadas e uma meticulosa descrição de cada um deles. Isso é feito a partir de um repositório arquivístico digital, onde as imagens dos nossos documentos são armazenadas segundo o padrão internacional de arquivamento, visando a sua preservação digital a longo prazo. Sobretudo, o arquivo digital representa uma medida importante para facilitar o acesso aos documentos do Senado e para a materialização da transparência ativa do nosso acervo, dando ao público a possibilidade de consulta imediata ao patrimônio arquivístico que hoje nós custodiamos. Durante esse nosso encontro, iremos explorar a primeira fase do projeto do Arquivo Digital, focando o período imperial com auxílio de grandes especialistas da arquivologia e da pesquisa e da divulgação históricas. É importante frisar que, em fases posteriores, o Arquivo Digital do Senado irá incorporar, com o mesmo cuidado de catalogação, os documentos que estruturaram a produção legislativa federal, da Primeira República até os dias de hoje. Vamos inicialmente assistir a um vídeo que explica como o arquivo digital está estruturado e como ele pode ser consultado. Por favor, pessoal, vamos rodar o vídeo? Meu nome é Sérgio, eu sou um dos arquivistas aqui do Senado Federal, especialmente do Serviço de Arquivo Histórico e um dos responsáveis pela alimentação do conteúdo da plataforma Arquivo Digital. E agora eu vou fazer uma demonstração da plataforma para que vocês conheçam um pouco dos recursos de recuperação de informação que a gente disponibilizou. Aqui é a página inicial do Arquivo Digital. Aqui a gente tem uma mensagem de boas-vindas, falando um pouquinho da plataforma. Aqui a gente tem algumas áreas de informação falando com um tutorial de como fazer a pesquisa na plataforma, o histórico do Senado, com especial da cronologia legislativa desse período do Império, de 1826 a 1879. E a gente tem os aspectos técnicos voltados mais para a área de arquivologia, que determina alguns critérios do porquê a definição dos fundos e a definição do quadro de arranjo também dos documentos. Aqui em cima, a gente tem a mesma manifestação desse menu nessa barra de navegação. Aqui em cima, a gente tem a área de transferência, que você vai conseguir clipar, juntar os documentos, as descrições que sejam do seu interesse. E aqui o globo com o idioma de sua preferência. Então, nesse menu mais específico, a gente tem o acervo arquivístico. E o acervo arquivístico, a gente tem, do Império, está dividido em dois grandes grupos, que a gente chama de fundos. A Assembleia Geral e a Câmara dos Senadores. Cada grupo desse, cada fundo, está dividido nas séries documentais. E cada série documental dividida em dossiês. Dentro desses dossiês, a gente tem os itens documentais. Então, clicando aqui, por exemplo, no auto de juramento do Dom Pedro II, a gente tem a miniatura desse auto de juramento e a descrição com algumas informações sobre essa documentação em especial. Clicando aqui, a gente tem acesso ao auto de juramento do Dom Pedro II. Como é um documento manuscrito, às vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de ler o conteúdo, até pelo estado de conservação, o tipo de tinta utilizada. Para facilitar essa recuperação, a gente disponibilizou as páginas dos livros de anais com a transcrição do conteúdo. Para quem não conseguir ler o documento paleográfico, a gente tem a transcrição que facilita o acesso à informação. Além disso, a gente tem aqui também o registro de 2.748 autoridades, que se dividem em pessoa, entidade coletiva, mesa diretora e comissão. E aqui do lado a gente apresenta filtros que conseguem restringir melhor a pesquisa de interesse do usuário. Então, se a gente quiser, por exemplo, só os registros que são pessoas, a gente tem 1.740 resultados. Só dessas pessoas, quem foi senador, a gente consegue ter essa lista aqui especificada.
Se eu entrar num perfil de um senador, por exemplo, no caso desse Afonso Celso de Assis Figueiredo, a gente vai ter uma breve descrição com o título nobiliárquico do senador, quando ele tiver, a legislatura e a província a qual ele é vinculada e a relação que ele tem com outras autoridades, como, por exemplo, a Comissão de Orçamento, do qual esse senador fez parte na 4ª sessão ordinária da 20ª legislatura. Além disso, a gente tem a opção de encontrar só os objetos digitais, e aqui a gente vai ter as miniaturas. Quando a gente clica, por exemplo, a gente é levado para a descrição do item documental que tem esse objeto digital. Se a gente clicar aqui, por exemplo, a gente vai ter o acesso ao documento digitalizado com a assinatura do responsável pela sanção, no caso aqui, o Dom Pedro I. A gente também tem os assuntos. A gente tem um total cadastrado de 15.885 termos. Se eu quiser um termo mais específico, eu posso utilizar esse campo de busca. E aqui eu tenho a quantidade de ocorrências por termo. Então, por exemplo, a primeira sessão ordinária da 10ª legislatura, eu tenho 4 documentos, 4 ocorrências vinculadas a esse termo. Além disso, também temos os locais. A gente tem 1.105 resultados e uma estruturação que eu gostaria de dar destaque é a divisão territorial do Império, à época do Império. Aqui dividido em província, dentro de província a gente tem as comarcas, dentro de comarca a gente tem os municípios. Então aqui, por exemplo, dentro da comarca de Goiás, a gente tem esse projeto de lei vinculado a esse termo. A gente ainda também tem as funções, aqui as funções que são desempenhadas pelos produtores. Então, por exemplo, pegar aqui a eleição, eleger a regência, era uma atribuição da Assembleia Geral que deu origem à série documental Eleição de Regência. E por aqui a gente consegue acessar o conjunto de documentos, miniaturas, enfim. Um que eu gostaria de dar destaque é a Lei Áurea. Aqui tem o dossiê. Aqui a gente consegue encontrar todos os documentos vinculados, o parecer da comissão, o autógrafo, o ofício do Poder Executivo. E aqui o autógrafo que tem a assinatura da Dona Isabel, regente à época da sanção da lei. Aqui tem a Lei Áurea digitalizada. Então, eu gostaria de finalizar dando boas-vindas a todos os usuários e falando que temos o canal de comunicação aberto por meio do e-mail arquivo@senado.leg.br. Muito interessantes, os recursos que o Sérgio apresentou para a gente, né? Mas antes de chamar os nossos convidados, eu lembro aos internautas que está disponível neste canal do YouTube um chat por meio do qual a audiência poderá encaminhar suas perguntas aos convidados. Sejam bem-vindos para deixar suas dúvidas e contribuições, que os convidados abordarão por aqui na medida do possível, ou serão respondidas por via eletrônica após o evento. Bom, vamos então apresentar o nosso primeiro convidado, o professor Bruno Cerqueira, que é historiador e advogado formado na PUC-Rio, especialista em relações internacionais pelo IUPERJ-UCAM, presidente e membro de diversas comissões da OAB-DF e da OAB Nacional, indigenista especializado e instrutor da Fundação Nacional do Índio em Brasília, fundador, pesquisador e presidente do Instituto Cultural Dona Isabel, membro de diversos institutos historiográficos e geográficos do Brasil e associado titular do Colégio Brasileiro de Genealogia. Mantém no YouTube o canal História do Brasil, como você nunca viu. Professor Bruno, por favor, suas colocações iniciais, fique à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer, uma satisfação, uma honra, né, estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial, né? Um dia que já é histórico, porque... Fran. Né? Um dia que já é histórico, porque, na verdade, inaugura o arquivo digital do Senado Federal de modo público, né? Quer dizer, internamente, aí para os usuários... Olha aí a bagaceira. Para os usuários Está havendo uma interrupção aqui interna no... Aonde? Então, bom, vamos retomar. Então, bom, o arquivo histórico, o arquivo, né, do Senado Federal, que tem sua seção histórica muito desenvolvida, é um dos arquivos históricos mais possantes, digamos assim, né, para o público atendido, tanto
historiadores, quanto demais cientistas sociais, jornalistas, advogados, enfim, mas também pessoas não profissionais, né, das áreas afins desses campos de estudo. E agora é algo que se torna público de um modo amplo e restrito, né? Ontem a gente conversava sobre essa possibilidade de alguém estar no interior do Amazonas ou no interior de Roraima e poder consultar o arquivo histórico digitalmente, o Arquivo Histórico do Senado Federal, de modo que seria completamente impossível antes, né? Quer dizer, dependeria de viagem, dependeria de um custo que as pessoas, que efetivamente muitas pessoas nunca puderam arcar, né? Então, é de uma democratização do acesso ao que está guardado, né, custodiado por essa unidade do Senado Federal, que é sem tamanho. Quando o vídeo com o Sérgio, que é antigo conhecido, assim como a querida Rosa Vasconcelos, chefe do Arquivo Histórico, estava passando, eu estava lembrando uma frase da minha avó: melhor do que isso, só 2 disso, né? Então, assim, esse arquivo do Senado é um dos arquivos mais ricos da história do Brasil, né? E é muito curioso, esse lançamento está se dando no bojo das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Bom, o bicentenário da independência do Brasil é o ano atual e os anos vindouros. São vários bicentenários, né? Hoje a gente costuma falar cada vez mais entre nós historiadores que não há uma independência e não há um Brasil, são Brasis, né? E são independências, ok, mas é do ano atual, 2022, para frente, que se iniciam diversos bicentenários. Por exemplo, o bicentenário da independência da Bahia, que é parte fulcral da independência do Brasil, é o ano que vem, né? O bicentenário da Constituição é 24. O bicentenário do reconhecimento da independência do Brasil é 25. E também é bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. Por aí vai, né? Em 26, há o bicentenário do efetivo poder legislativo aberto e tornado eficiente, digamos assim, porque em 23 a gente sabe que teve a Assembleia Nacional Constituinte, mas ela foi fechada pelo imperador. Então, em 26, dá-se o bicentenário, por assim dizer, do próprio Senado, do Império e, portanto, do Senado do Brasil. Então, são vários bicentenários e eu acho que esse evento que nós estamos fazendo aqui, essa live, esse encontro, esse bate-papo, não é, na verdade, premia, né, coroa, não é, esses esforços do Senado em relação a isso, porque a gente sabe que não há uma coordenação dos eventos desse bicentenário. Dito isso, eu só queria fazer uma breve introdução sobre história e memória, comentar que, na verdade, como um rico acervo arquivístico de memória pátria, né, o arquivo do Senado guarda tesouros, né, evidentemente, da história do Brasil. Sobre o bicentenário da independência, ele guarda uma das vias do Tratado de Reconhecimento da Independência pelo Reino de Portugal e, por tabela, pelo Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. Isso está no arquivo, neste arquivo que agora vocês todos estão acessando aí de casa, e vocês já podem baixar esse PDF, não é? Inclusive, jovens estudantes podem baixar isso para fazer um trabalho escolar, se assim os seus professores quiserem. Bom, isso é um dos documentos, né? Eu, como especialista no Brasil Império, não é? Fátima Argon, que foi chefe do Arquivo Histórico do Museu Imperial, e a gente publicou um livro, que é uma pesquisa volumosa sobre Dona Isabel do Brasil, a Princesa Isabel, como é conhecida. E o Arquivo Histórico do Senado contribuiu fortemente para esse trabalho, né? E, pela primeira vez na história da historiografia, que é o que nós historiadores explicamos, né? Toda história é uma escrita, ou seja, toda história é uma historiografia. Alguém está te transmitindo um conhecimento, alguém está te reconstituindo o que passou. História, né? Não é somente uma profissão e um ofício do passado, não é? É a presença do homem no tempo, como nos ensina muito o grande Marc Bloch, né? Ou Fernando Rodelli, tantos grandes historiadores da história. Mas o que é interessante é que nesse binômio história e memória, não é? A Lei Áurea, né? Ela é e agora eu vou pedir daqui a pouco para o pessoal aí da TV Senado colocar, a Lei Áurea, na memória dos brasileiros, na memória coletiva dos brasileiros, que é símbolo maior da vitória do movimento abolicionista em 1888, do fim da escravidão, do fim da ignomínia, não é, da escravização dos africanos, mas também dos indígenas, porque até 1888, mesmo sendo completamente legal,
indígenas ainda eram escravizados no Brasil. Então, a Lei Áurea, esse nome, né, Lei de Ouro, é um nome de memória. Ele não é um nome, na verdade, técnico, né? Tanto histórico, legislativo, quanto jurídico, processual, legislativo também. Do ponto de vista do processo legislativo, não existe a Lei Áurea, existe a Lei número 3.353 do Império do Brasil. Aí eu peço para o pessoal do Senado colocar agora, só para eu justamente explicar essa diferença, não é, daquilo que a gente imagina seja algo que está inscrito na nossa memória coletiva, que é a Lei Áurea pergaminhada, desenhada, não é? Toda ilustrada pelo já está aparecendo agora, por um grande calígrafo da época, Leopold Hayek, que é aquele documento que está lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E por quê? Porque o Arquivo Nacional é o arquivo do Poder Executivo Federal, ok? Mas isso não é a Lei Áurea, digamos assim, verdadeiramente, porque a Lei Áurea, na verdade, a Lei 3.353, é aquilo que está no livro de leis, e esse livro de leis está dentro do arquivo do Senado. É muito curioso como isso nunca tinha sido publicizado antes desse nosso livro, né, Alegrias e Tristezas, e a gente colocou isso aqui no livro, eu digo publicizado, em livro que versasse sobre a abolição, o abolicionismo, Dona Isabel, o isabelismo, etc. E por que eu estou comentando isso? Porque isso é o que mais prova aquela ideia do grande professor Jacques Legoff, né, sobre o fato de que a história é uma reflexão que torna a memória coletiva algo científico. Então, quando você enxerga tecnicamente essa quase que dissensão entre aquilo que é a Lei Áurea, aquilo que foi a Lei Áurea, que foi o cume, não é? O que culminou, né, o término, de fato, da ação parlamentar e extraparlamentar dos abolicionistas do Brasil, você identifica uma coisa óbvia, que a Lei Áurea, na verdade, a Lei 3.353, enquanto documento histórico, ela pode ser, sim, encarada também naquele arquivo pergaminhado, naquele documento pergaminhado e emproado que está lá no Arquivo Nacional. Mas aquilo não é o processo legislativo da Lei Áurea. O processo legislativo da Lei Áurea está todo documentado e está dentro do arquivo do Senado, do arquivo histórico. Então, esse é um exemplo que eu quis dar e que eu sempre dou quando eu falo do arquivo do Senado, que sempre atendeu brilhantemente e eficazmente, com muita gentileza, não só a mim, como a vários amigos a quem eu recomendei. Todos os historiadores sempre ficaram encantados com o tratamento recebido no arquivo. E o nosso Instituto Cultural, Dona Isabel, que fez agora uma parceria, não é, com o Senado para as ações do bicentenário. Então, eu não sei se eu já me alonguei muito, não sei se eu passei do meu tempo, que eu falo muito, o Márcio pode me falar aí. Pode prosseguir, professor. Tem mais uns 5 minutos, mais ou menos. Podemos ir. Ah, bom, porque eu pensei que eu já tinha até passado, porque sai falando, né, historiador, e não sossega. Então, pessoal, eu só terminaria dizendo o seguinte, o Eduardo Bueno, que está aqui, também é do ramo, né, que também é falante, está concordando. Então, eu queria falar sobre a grandiosidade desse projeto. Por quê? Porque nós somos um país com um grave problema de atenção, cuidado, amor mesmo, né? Amor por arquivos, né? Não existe no Brasil uma política pública de arquivos que seja, primeiro, totalmente construída, né? Acabada, bem acabada e praticada. Quer dizer, o que a gente tem são arquivos que dependem fortemente de servidores públicos, quando eles são arquivos públicos, né? E arquivos privados que, às vezes, estão caindo aos pedaços, né? Aliás, os públicos também estão caindo aos pedaços. E aí, esses arquivos, não é? Quando os historiadores, como eu falei também, demais cientistas sociais, jornalistas, têm que ir a esses arquivos, é uma loucura. As pessoas não têm ideia do que se passa para conseguir acessar um documento histórico. Então, a grandiosidade de um projeto como esse, de lançamento do Arquivo Digital do Senado Federal, é gigante, né? Por quê? Porque, na verdade, você torna todo esse processo, que é extremamente burocrático, moroso, às vezes irrealizável, porque existem documentos que estão trancafiados em arquivos porque estão se estragando, evidentemente, porque aquele arquivo tem medo, não é? Que aquilo seja furtado. O arquivo não tem a menor segurança. Eu não sei se vocês sabem, mas a coisa de uma semana parece que o Instituto Histórico de Alagoas foi invadido e roubado.
O Instituto Histórico de Alagoas é entupido de documentos históricos da província de Alagoas ou das antigas capitanias, enfim. O Brasil ele tem um problema imenso, não é? Com história e memória, não é só com memória, é história e memória. Não é à toa que hoje se fazem usos e abusos, tanto de história quanto de memória, quer dizer, você recorta, copia e cola para você falar o que queira, e nada disso é científico. A gente não deseja ser cientificista, a gente não deseja voltar ao século XIX, ficar acreditando naquelas balelas do positivismo, mas uma coisa é certa, não existe desenvolvimento sem ciência, né? Não existe desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento sustentável, os nomes que a gente queira dar, sem ciência. E os arquivos, eles são instrumentos de ciência. Sem os arquivos, todos esses profissionais de ciências sociais, eles são completamente limitados. Eles não têm a menor possibilidade. Eles vão sempre, se não houver arquivo histórico, documentação, para a gente consultar, analisar, publicar, reproduzir, o que existirá é uma mesmice de um copiando e colando o outro, que, aliás, existe muito, inclusive no que a gente chama de academia, ou seja, nos centros acadêmicos, centros universitários. Então, isso que está sendo propiciado pelo arquivo digital do Senado Federal, inclusive, é uma quebra de paradigmas, né? Claro, isso está sendo feito em outras instituições também. O Museu Imperial em Petrópolis tem o DAME, que é justamente essa área, né, de digitalização do arquivo, do acervo do Museu Imperial. Isso já tem muitos anos. É uma dificuldade imensa arrumar patrocínio, mas boa parte do acervo do Arquivo Histórico do Museu Imperial, onde eu tanto pesquisei, já está público hoje em dia. Boa parte não está ainda, porque não há dinheiro para isso. Então, assim, nós vimos o que foi a destruição do Museu Nacional e dos seus arquivos que estavam lá dentro, né? Nós vimos tudo pegar fogo e explodir, né? E isso é algo que mostra uma perda completa e irreparável, né? E mostra, na verdade, o quanto a gente é descuidado, o quanto a gente abandona e relega história e memória no nosso país. Cultura, não é? Porque isso é cultura do Brasil. Então, eu parabenizo enormemente a vocês todos, né? Inclui a TV Senado, a Agência Senado, a Rádio Senado, né? Tantos amigos que eu já fiz aí dentro do Senado até hoje, por esse grande projeto, e ainda mais no ano do início dos bicentenários da independência do Brasil. Era isso. Obrigado. Professor, agradeço muito as suas palavras, a sua reflexão sobre história e memória, né? E o reconhecimento do esforço que o Senado fez, né, e do investimento que nós temos despendido nesses anos para trazer esse acervo ao olhar do público, né? Não foi um esforço trivial, é um esforço que tem muitos colaboradores, né, que participaram dele, mas também tem um esforço da nossa equipe lá da área de arquivologia, né, que, enfim, bravamente enfrentou esse desafio, e agora a gente está entregando um produto que eu acho do qual a gente pode se orgulhar muito, né? E para falar desse arquivo, um pouco mais tecnicamente, eu vou chamar agora o professor Daniel Flores, que é do curso de Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UF, da Universidade Federal Fluminense. Ele é também líder do grupo de pesquisa do CNPq sobre documentos digitais, que trata dos temas de gestão, curadoria digital, preservação, acesso e transparência ativa na cadeia de custódia digital arquivística. O professor Daniel é colaborador também desse nosso projeto desde a primeira hora. Professor, por favor, pode usar a palavra. Eu gostaria que o senhor rememorasse, se possível, também um pouco da estratégia que levou a esse nosso projeto. Tancredi, muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. É uma honra para mim estar aqui e é um momento muito especial, é um momento muito emblemático. O que nós estamos vivenciando hoje aqui é uma ruptura de paradigmas. E como bem dito anteriormente pelo colega, nós estávamos muito acostumados a um acesso aos documentos de arquivo de uma maneira analógica, com empecilhos, com necessidade de deslocamento, com necessidade de reprodução, e nós não víamos transparência ativa, nós tínhamos acesso quando era facultado. Vejam que há uma diferença muito grande entre acesso e entre transparência. O acesso requer uma demanda, requer um pedido, uma solicitação de acesso a esses documentos. O que o Senado está fazendo, que os especialistas do Senado estão nos dando, é uma ruptura paradigmática, porque a partir deste momento,
nós não precisaremos mais pedir por esses documentos. Esses documentos estarão em transparência ativa. Independente de uma solicitação, eles estarão online, disponíveis. Mas é muito mais que isso, definitivamente é muito mais. O que está sendo construído é um lugar de memória digital. Aquele mesmo lugar de memória que nós estávamos acostumados, só que analogicamente falando, no ambiente analógico, aquele arquivo, aquele prédio, aquela edificação, aquele lugar de consulta, agora nós estamos vislumbrando esse ambiente de maneira digital. Um ambiente, um lugar, nós chamamos de plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa. Mas ele é mais do que também digitalizar documentos e colocar esses documentos online numa plataforma sem requisitos, num site, num ambiente sem os requisitos específicos da área. Então, deixa eu falar um pouco desses requisitos. O que são esses requisitos? Quer dizer que esses documentos, essas informações e dados, elas estarão dispostas de uma maneira orientada a requisitos. Isso quer dizer que os originais, eles não estarão exatamente online. Esses originais seguem uma norma internacional, um padrão, em um repositório arquivístico digital confiável, seguindo os padrões internacionais da área de preservação digital. Isso quer dizer que nós vamos ter acesso desses documentos no futuro, preservados, seguros, autênticos e confiáveis. E que existe uma interconexão desse ambiente de preservação, que está dentro do Senado, com esse ambiente que é o lugar de memória que nós passamos a acessar agora, o Atom, atom.senado.leg.br. Esse endereço ele é muito importante, é um endereço que nós vamos patrimonializá-lo, nós vamos adquirir um sentido de posse, de propriedade, de nosso. O cidadão vai construir esse sentimento. Eu vou começar a navegar com os documentos do Império, mas o que se está sendo construído é que o Senado inicializou uma caminhada que logo adiante ele vai começar a compartilhar documentos de hoje. A assessoria de comunicação, muito prontamente, deverá começar a compartilhar os seus materiais nesse ambiente. Suas fotografias, seus vídeos, suas pautas, tudo que é desenvolvido. A área meio e a área fim vai começar a compartilhar e vai começar a exercer o que nós chamamos de transparência ativa. Eu, cidadão, meus alunos, nós não precisaremos mais pedir acesso àqueles documentos. Aqueles documentos que são, ao fim e ao cabo, são nossos, é patrimônio da nação, é patrimônio documental desse país, eles estarão disponíveis. Mas, muito mais importante que isso, eles estarão disponíveis em um lugar de memória especial. Porque John Simon já nos dizia, a projeção da memória, ela não acontece num vazio. Ela precisa de um lugar, ela precisa de um ambiente, de um locus. Esse lugar ele tem que ser profícuo para isso. Para quê? Para rememorar, para ressignificar, para ativar esta memória. Eu começar a encontrar os documentos do Senado e aí começar a me lembrar das minhas atuações que eu tive com os técnicos do arquivo, com o Tancredi, com os especialistas, com a Rosa, com todos os colegas, com Maciel, Samantha, e aí eu começar a desenvolver a minha relação com esse acervo. Vejam, como um leigo, isso pode ser um aluno, isso pode ser um professor, isso pode ser um historiador que vai ter acesso a esse manancial online, com todos os documentos disponíveis, só que esse ambiente será especial. Terá navegação multinível, dos fundos até os itens documentais. Terá relação de contexto com a originalidade em que esses documentos foram produzidos.
com uma curadoria. Quer dizer, muda todo um paradigma da área. Antes, a área esperava que os documentos estivessem descritos, ou seja, nós tínhamos que descrever os documentos para depois colocá-los acessíveis aos usuários. Agora, o que muda? Agora eu dou acesso a esses documentos, levo esses documentos até esse ambiente, esse lugar de memória digital, que muito prontamente a sociedade vai começar a sentir que isso é seu, e não tem como desligar nunca mais. Não tem como desligar esse lugar que os jornalistas vão começar a identificar para procurar fotos, para procurar vídeos, para procurar documentos. Não tem como o Senado desligar no futuro, não tem como uma outra gestão pensar em pode não ser tão importante esse portal. Não, porque nós vamos patrimonializá-lo, porque nós vamos adquirir o sentido de posse, é meu, aquilo é meu. Isso teve investimento público, como o Tancredi disse, isso teve investimento de pessoal, teve trabalho, teve carinho, teve dedicação, e seguirá tendo esta dedicação de cada órgão do Senado que começar a olhar para esse portal, começar a olhar para esse atom.senado.leg.br e ver que ele pode compartilhar documentos, fotografias, PLs, dados e etc. Tem uma riqueza nisso. Não é um portal qualquer, frio, é um portal que tem a riqueza da relação orgânica, que tem a riqueza da descrição arquivística, que tem a riqueza do trabalho dos historiadores, que vão elaborar instrumentos, que tem a riqueza dos trabalhos dos arquivistas, e sabendo que tudo que está lá é seguro, porque está preservado num repositório arquivístico digital confiável, que dispara de forma automática essas derivadas para o ambiente de acesso. Então, vejam, esse momento é extremamente relevante, emblemático, uma ruptura de paradigmas. O que nós estamos vivenciando agora é uma transformação digital dos arquivos de uma forma disruptiva, uma outra forma. Os historiadores passarão a solicitar esses documentos agora, não mais naquela relação, mesmo que digital, mas do passado, por e-mail. Me envie aquelas atas digitalizadas por correio eletrônico, sem navegação multinível, sem relação de contexto, sem poder checar aquela fonte primária digital, se ela foi mantida em cadeia de custódia. Como foi feita aquela digitalização? Como foram preservados esses documentos? Vejam a riqueza de elementos que nós vamos passar a contar a partir de agora. Eu já estou patrimonializando esse portal, Atom Senado Leg.br. Eu já utilizei com os meus alunos assim que foi lançado, e eu já passei, vejam as funções que foram criadas e que estão ligadas aos documentos e às autoridades. Agora, vislumbrem, imaginem as potencialidades para os professores, as potencialidades para os cidadãos, as potencialidades para cada pessoa que estiver no Senado, num evento, no plenário, em qualquer atividade, em qualquer PL, e puder encontrar isso online, puder encontrar esse lugar de memória. Esse lugar de memória ele tem uma outra importância, porque ela atende uma demanda desse cidadão de 2022. Eu quero encontrar esses documentos online. Eu preciso, e eu não preciso, ou eu não teria que pensar que a forma de encontrar documentos é somente numa rede social, é somente naquele site não autorizado, não autêntico, não seguro. A partir desse momento, vejam a importância. O cidadão pode começar a também ter um sentido de que, se ele precisar checar fontes primárias, digitais, autênticas, documentos permanentes, documentos históricos, ele tem um lugar seguro agora para dirimir dúvidas, para desinformação, para misinformação, para checar
a autenticidade e a confiabilidade dessas informações. Mas não serão somente esses documentos lá depositados, porque se inicializou a partir de agora um procedimento sistêmico, arquivístico, de curadoria digital. Tudo que será produzido será compartilhado e terá que ser descrito, terá que ser ressignificado, rememorado, ativada esta memória, estabelecidos os contextos, elaborados os instrumentos de pesquisa por historiadores, por sociólogos, por filólogos, por fotógrafos e etc. E que essa consulta, essa curadoria digital, ela poderá ser feita inclusive online. Um historiador poderá receber uma credencial dos técnicos do Senado e navegar por essa riqueza de documentos e materiais e começar a descrever, fazer as suas pesquisas e enriquecer esse material. Estabelecer vínculos do documento arquivístico com o documento bibliográfico, do documento bibliográfico com o documento museológico, uma peça museal. Então, vejam, esta riqueza que se está construindo agora, que começa no período imperial, é algo que não se para mais. É algo que o cidadão vai adquirir um sentido de posse, de seu, e vai ter nesse lugar de memória um lugar de pesquisa, de consulta, de busca de informações. Ele não vai ter que acessar um portal da LAI, um ESIC para pedir uma informação e aguardar 20 dias, mas receber isso de forma transparente, imediatamente, na hora que ele quiser. Meus parabéns para toda a equipe do Senado, meus parabéns ao Tancredi, a todos os especialistas, aos historiadores. É um momento emblemático, é uma contribuição ímpar para a sociedade, para todo o coletivo da cidadania. Não estamos só ganhando algo para a área técnica da arquivologia, para a área de tecnologia. Nós estamos ganhando algo para a cidadania, algo que eu, com certeza, poderei muito prontamente começar a encontrar de documentos que eu mesmo estive no Senado. Minhas fotos, meus documentos, minhas prestações de conta do período que eu estive lá. Então, isso é muito relevante, isso é muito importante. Reitero todos os meus parabéns e a felicidade que eu estou por ver esse projeto hoje lançado, esse portal atom.senado.leg.br. Definitivamente já está patrimonializado. Tancredi, muito obrigado e obrigado a todos os colegas que estão aqui. Professor, eu que agradeço o compartilhar aí das suas lembranças, das suas reflexões, né? E aproveito o ensejo até para registrar duas parcerias que também foram muito importantes no desenvolvimento desse projeto, que foi que fizemos via convênio com a Universidade de Brasília, né? E a participação de uma entidade interna do Senado, que é a nossa área de tecnologia, que é o Prodazem, que também colaborou bravamente para que a gente pudesse transpor, né, o cipoal de letrinhas e siglas e, enfim, protocolos de tecnologia, né, que permitem, finalmente, que a gente exiba o nosso acervo para o público consulente. Muito obrigado, viu? Bom, para fechar esse nosso primeiro bloco, eu convido a fazer a sua intervenção um membro da Comissão Especial Curadora do Senado Federal e os 200 anos da independência do Brasil, o Eduardo Bueno. O Peninha, como ele é mais conhecido do público, é jornalista, escritor e tradutor, havendo publicado, entre outras obras, as quais eu li, né, os 4 volumes que compõem a coleção Terra Brasilis. Apresentador de programas de televisão de grande audiência e youtuber, ele conduz o canal Buenas Ideias, com mais de 1 milhão de inscritos. Peninha, com a palavra, por favor. Você está com o som cortado. Sim. Resolvi eu me manter calado todo esse tempo, mas agora falarei como uma cachoeira. Olha, realmente, como o professor Bruno e o Daniel falaram claramente, um dia histórico. Todos os dias são históricos, mas como naquele livro do George Orwell, Fazenda dos Animais, alguns dias são mais históricos que outros, né? E hoje é justamente isso. E não apenas pelo que está acontecendo na Amazônia, com o Dom Phillips
e o Bruno Pereira ainda desaparecidos, né? Com as turbulências da política, com as incertezas da economia. Não, é um dia histórico no sentido pleno, amplo, revelador, porque história é documento, história é documentação, história se faz com pesquisa historiográfica, bibliográfica e documental. Então, a gente ter esse momento, esse acesso, nesse instante, nesse momento de tanta inquietude no Brasil, embora estamos aqui todos reunidos, somos conhecedores da história. Quando a gente estuda a história do Brasil, momentos de inquietude são todos, né? De 22 de abril de 1500 a hoje, né? A inquietude paira sobre esse país em construção, né? País em construção, com obras atrasadas, superfaturadas e sem prazo para acabar, né? Ainda estamos nas obras não apenas nas obras da Copa de 2014, mas nas obras que deveriam ter começado, talvez, digamos, em 1822, né? Como o Bruno bem colocou, né? Esse é um ano de um bicentenário que anuncia vários outros bicentenários, né? Foi maravilhosa essa colocação, porque 23, bicentenário lá da Bahia, 24 para 23, invasão da primeira Assembleia Constituinte, 25, o ano do Tratado de Paz, Aliança e Amizade, na qual talvez não tenha havido nem paz, nem aliança, nem amizade, ou pelo menos mais ou menos, né? Que é algo que os brasileiros realmente deveriam ter acesso, e 26, acima de tudo, o início desse Senado do Império. Muitas das pessoas sequer sabem, associam um Senado basicamente à República, né? O Sérgio, já não sei se por meios sinuosos ou não, a gente nunca pode confiar plenamente em historiadores, e muito menos ainda em arquivistas. O primeiro arquivo que ele abriu ali foi do Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, autor de um livro que deveria ser lido por todos os brasileiros, Advento da Ditadura Militar no Brasil, escrito em Paris quando ele estava no exílio, né? Tudo bem que você pode chamar de Proclamação da República, foi realmente a Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, né? Mas foi também, e talvez acima de tudo, um golpe militar. Não se trata de defender, fazer nesse momento uma contraposição entre monarquia e república, qual regime que seria melhor. Não, mas quando tropas militares deixam o quartel de madrugada para derrubar um regime constitucional, você pode chamar de Revolução de 30, de Estado Novo, de Movimento de 1964 ou de Proclamação da República. Mas o nome que antecede todos esses é golpe militar, né? E esse livro do Afonso Celso, que foi o último dos presidentes do Conselho de Ministros do Senado brasileiro, do governo brasileiro, diretamente ligado ao Senado, trata sobre esse golpe militar, no caso, o primeiro golpe militar no Brasil, né? A história tem aquela velha frase, a história sempre se repete, como fácil ou como tragédia, não sei, mas que se você estuda a história do Brasil e do mundo, você vai ver realmente repetições ou situações que parecem encaminhar para a reprodução de momentos que já aconteceram anteriormente. É que, infelizmente, nós, brasileiros, temos uma ligação muito tênue com a nossa história, o cidadão brasileiro em geral, né? A história é considerada pela maior parte da população, aqueles que tiveram acesso à escola, né? A escola pública com seus problemas, ou a escola particular, né? Que agora também sofre essas pressões da chamada escola sem partido, né? Como se isso, de alguma forma, fosse possível, como se a história pudesse pairar olímpica, né? Como se história, ideologia e política, no sentido amplo da palavra, não caminhassem sempre juntos. Sempre juntos. Quando veio essa história de escola sem partido, né? E um grupo de pais aqui do Rio Grande do Sul resolveu processar um colégio marista, dizendo que o ensino da história era de esquerda lá,
Eu digo, olha, gostei dessa ideia, vou processar o colégio onde eu estudei em 1970, 71, 72, onde eu tive que escrever sobre a Transamazônica, onde eu tive que escrever que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, onde eu tive que escrever sobre as 200 milhas mar territorial brasileiro, onde eu tive que tecer loas ao presidente Arrastazul Médici, que pelo menos era gremista, e foi por aí que eu segui. A trilha foi fácil para mim elogiar o presidente Médici, já que era um imortal tricolor. Mas agora me lembrei uma coisa, que eu estou sendo o último a falar, e eu perguntei, por que eu vou ser o último a falar? Daí me disseram, não, é por ordem alfabética. Bruno, Daniel e Eduardo. Mas eu disse, não, mas não, por que não é ordem alfabética pelo sobrenome? Aí acabo de descobrir que é Bruno Antunes, né? Então, ele mesmo assim viria antes. Em compensação, vou falar mais que todos eles, vou falar durante pelo menos uns 45 minutos, já que eu tenho tanto a dizer. Mas, estou brincando, me manterei nos meus 15. Mas, continuando, antes desses desvios aí que fazem tanto parte aí da minha narrativa. Aliás, né, até a palavra narrativa agora virou, né, uma palavra sobre a qual a gente poderia discutir horas. Não se pode discutir tanto com narrativa quando tem o documento, meu irmão. Quando tem o documento, está ali a coisa documental. É óbvio que o documento se presta a interpretações. O documento, às vezes, pode ser gélido, às vezes pode ser críptico, às vezes pode ser... né? Mas não se faz história sem documento, não se faz história sem pesquisa documental. Eu não sou historiador, e isso que me diferencia do Bruno e do Daniel. Evidentemente que eu também não sou um mero contador de histórias, eu sou um apaixonado pela história, que concluiu que, para a maior parte de nós brasileiros, retomando o que eu estava falando antes, quando eu me lembrei do Colégio Rosário, a história para a maior parte dos brasileiros que tiveram a sorte de ter um colégio um pouco mais decente, ou mesmo uma escola pública, né, é uma disciplina da qual, quando você se livra no vestibular, você se livra como se estivesse livrando do teorema de Pitágoras, da tabela dos elementos, sabe assim, agora a soma do quadrado dos catetos é igual à soma da porra da hipotenusa. E falei porra da hipotenusa, que é uma música dos Mamonas Assassinas, né? A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da porra da hipotenusa. E é como se a história, a nossa história, que explica quem somos, de onde viemos e para onde vamos, sem metafísica, que explica e um povo que não sabe de onde veio e não pode saber para onde vai, a história não é a porra da hipotenusa. A história é viva, a história pulsa, a história faz parte de todo o nosso cotidiano. Então, você não pode se livrar da história, nem deve, muito menos, quando termina a escola. Mas é assim. A história parece uma geometria, parece aula de física para muitas pessoas, né? Então, o cara faz o seu vestibular, se ele não faz humanas, ou se não faz história, ele diz, me livrei da história, que é uma das tragédias adicionais das incompreensões do Brasil sobre si mesmo. Então, eu, como sempre, fui apaixonado pela história, como estudei no auge do regime militar, como festejei o Sesc centenário da independência, potência de amor e paz, esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. Faz mesmo, escondido. É Dom Pedro I, é Dom Pedro do Grito, esse grito de glória que acorda a história, a vitória nos traz. É a mistura de raças, a esperança que uniu o imenso continente, nossa gente, Brasil, né? Vocês não são tão velhos que nem eu, não tiveram que cantar isso. Passei o ano de 1972 inteiro cantando isso. E o mais inacreditável é que, quando você reflete sobre 1972, um regime militar, no pior momento do regime militar, as celebrações, mesmo assim, foram, por um lado, admiráveis, incríveis, mesmo, é óbvio, com esse contexto militar. Mais de 80 livros foram publicados. É óbvio que teve um viés conservador. É evidente que teve um viés conservador. Mas, cara, foram trasladados os restos mortais do Dom Pedro I. Ele repousa lá entre Leopoldina e a Marquesa de Santos. Não, me enganei. É entre a Leopoldina
e a Amélia, né? Eu não consigo deixar de fazer essa piada. Eu sempre pergunto, quando é que vão trasladar a Marquesa de Santos lá para aquela cripta, pelo amor de Deus, né? Para ser um trissal, tal, papapá, né? Tira a Amélia. Mas não, a Amélia permanece lá. Isso tudo foi em 72. 72, eu tenho uma biblioteca aqui que eu tenho mais de 40 livros publicados nesse ano de 72, né? Então, se fizeram coisas. O que está sendo feito para esse bicentenário? A gente fica em certas apreensões, né? Inclusive até porque já tivemos o 7 de setembro de 2021, né? Com tanques fumarentos, né? Concluir que se a Rússia invadisse o Brasil ia ter mais facilidade do que invadir a Ucrânia, né? Com aqueles tanques chinelão ali, né? Que desfilaram no 7 de setembro de 2021. E agora tem acenos de como será o 7 de setembro de 2022, que é uma data cívica, que é uma data nossa, que é a data dessa quase pré-independência, né? Como o Bruno bem colocou. Apenas, na verdade, sabemos todos que é 9 de janeiro de 1822, no tal dia do Fico, que se inicia um processo que não vai ter mais volta e que só vai terminar em 26, né? Justamente com o Senado, né? E aí, nesse momento em que, além de tudo, há uma aversão e há um suposto flerte da sociedade civil com os políticos que não são, como eles chamavam lá, o cara que não é o político tradicional, né? Um presidente se elegeu dizendo que não era um político tradicional depois de 17 anos como deputado, né? Como assim não é um político tradicional, né? Então tem essa versão, senador, né? As pessoas são críticas ao Senado e aos senadores, eventualmente até tem motivos para sê-lo, mas a instituição Senado Federal Brasileiro, é uma das mais refulgentes. Os senadores vêm e vão, o Senado fica, e os documentos do Senado mais ainda, essa equipe de servidores admiráveis do Senado, a Rosa, o Sérgio, o Tancredo aqui, Tancredi. Eu falei Tancredi de propósito. Homenagem ao maior presidente que o Brasil já teve. Qual foi o maior presidente da história do Brasil todos os tempos? Todo mundo sabe, foi o Tancredo. É óbvio que foi o Tancredo, é indiscutível, né? Porque daí, né, não foi, então pode ser considerado realmente um disparado melhor presidente, Tancredo, né? Nos legou, inclusive, um presidente extraordinário. Tá, tudo bem, não é extraordinário o presidente que o Tancredo nos legou, mas é um presidente que fez muito pelo Senado, né? Vamos deixar lá aquela biblioteca do Senado, né? Até porque, além de tudo, tem isso, a biblioteca do Senado, né? Livros incríveis a preços acessíveis. Mas tudo isso é no ambiente tudo isso que eu falei até agora, que ambiente é? É esse ambiente analógico, como falou o Daniel. E a gente não vive mais o mundo analógico. Tanto é que Bruno e eu somos famosos youtubers, nós conquistamos o povo, nós fascinamos o povo com essa nossa narrativa envolvente, mágica, admirável, eventualmente, no meu caso, no dele, do recorte e cola, não, estou brincando. O meu é recorte e cola, mas é no sentido Bob Dylan da palavra. O Bob Dylan recorta e cola e transforma. É o que eu faço, recorto, colo e transformo, né? É impossível hoje você querer qualquer atividade que não esteja diretamente ligada ao digital, à internet. Então, eu próprio, que como já falei, não sou historiador, e logo que comecei as minhas pesquisas, o meu interesse, passei por inúmeras dificuldades nos arquivos públicos brasileiros, na Biblioteca Nacional Brasileira, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque, em primeiro lugar, eu não tinha um método. Segundo, você sabe, depende da boa vontade do servidor. E, às vezes, você encontra servidores incríveis, apaixonados, devotados. E, às vezes, e também isso deve ser dito, encontra funcionários horrorosos, ali no tal quase cabide de emprego, desinteressado, disposto assim, não. Né? Mas, graças a Deus, tive a sorte também de encontrar os bons que me abriram portas, que me auxiliaram, que disseram sim. E eu comecei isso com 20 anos de idade. Entendeu? Com o cabelo até aqui já chegava com uma aura assim de patchouli, sabe? Patchouli, aquele incenso, né? Dava para sentir o patchouli antes da minha chegada, inclusive, eu dizia, ué, que cheiro é esse? Né? Eu dizia, é incenso. E aí os caras não queriam nem me atender, né? E hoje, nesse momento, voltando ao início, um dia mais histórico do que os outros, como o Daniel colocou brilhantemente, é uma quebra de um paradigma, é um dia emblemático, é você ter acesso a isso. E veja o que o Sérgio fez logo no início. Primeiro,
ele já foi contra a ditadura militar ao falar do Afonso Celso. Não foi, mas lembre-se que Afonso Celso escreveu o livro O Advento da Ditadura Militar no Brasil. É bom ler para quem não leu esse livro, para saber quem foi Deodoro, quem foi Benjamin, como é que foi o processo daquilo que a gente chama de proclamação da República, né? Que foi, antes de tudo, um golpe. E como é que ele finalizou? Ele finalizou da mesma forma que o Bruno depois brilhantemente, que o Daniel e Bruno, ambos mencionaram, a Lei Áurea. A Lei Áurea. E a gente vive hoje os 200 anos da independência do Brasil e é admirável, realmente muito revelador, que o Brasil tenha sido o único país da América Latina a fazer sua independência, se manter como uma monarquia, não uma república, e aí, de novo, não estou discutindo assim, o que é melhor ou não, não é essa a discussão, mas estou discutindo o que vem a seguir. Se mantém como uma monarquia, com um rei português no trono e mantém a escravidão. Mantém a escravidão. Ao contrário do Uruguai, ao contrário da Argentina, ao contrário do Paraguai, ao contrário das repúblicas bolivarianas, da Venezuela, da Venezuela, da Colômbia, né, do Peru. O Brasil mantém a escravidão, ou seja, é independência para alguns, E a Lei Áurea chega em 1888, quando nem mais lucrativa a escravidão era. Como era uma ignomínia, que nem falou o Daniel, a vergonha quando o Brasil já era um pária. Ainda bem que jamais voltará a ser um pária internacional. Hoje em dia, nossa reputação internacional é a mais prestigiosa, ainda mais com os acontecimentos, né, ali na Amazônia, nesse momento, nesse instante em que estamos aqui reunidos, né? Então, um país que é o último digno do nome país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, né? Está ali esse documento, e aí, como foi bem colocado, não é só o documento pergaminhado, né, com um calígrafo, com uma caneta cheia de brilhantes, usada uma única vez. Não, é a lei. E é a lei que explica também o 14 de maio de 1888, né? O 14 de maio, porque a lei é 13, mas eu quero saber como é que foi o 14. O meu amigo Hélio de la Penha, humorista do Grupo Cacete Planeta, negro, bem negro, um homem preto, bastante consciente da sua situação, tem um stand-up todo sobre o dia 14 de maio de 1888. Né? E a proximidade entre 14 de maio de 1888 e 15 de novembro de 1889 inclusive, cronologicamente, né, bem reveladora. Então, você ter acesso a esse, né, navegar na internet, navegar é preciso, e não é mais por mares nunca antes navegados, são mares agora cartografados, que te levam direto ao documento, né? É óbvio que vai continuar sendo ainda um site muito mais voltado ao historiador e espero que aos jornalistas, né? Eu sou basicamente um jornalista, né? Agora, graças a Deus, eu quando me hospedo num hotel e tem aquela coisa ali horrorosa, profissão, né? Eu, graças a Deus, posso pôr escritor agora, né? Mas eu sou um escritor jornalista, né, cara? O jornalismo está na minha alma, né? Inclusive, fazendo uma piada sobre essa história de profissão, a minha filha mais moça diz: pai, se algum dia tu chegar no hotel, tiver escrito profissão, tu botar youtuber, eu te deserdo. Eu te deserdo, tu não é mais meu pai, né? Mas é óbvio que é uma brincadeira, até porque ela trabalha no meu canal. Mas eu sou, embora hoje escreva realmente escritor ali na entrada do hotel, eu sou um jornalista. Então, eu espero também que jornalistas, e cada vez mais o bom jornalismo tem nos seus jornais, nos seus portais, vínculos com a história, né? Se faz um bom jornalismo histórico no Brasil, né? Eu espero também que jornalistas procurem e vão procurar, com certeza, acesso ao site e esses documentos. E mais do que isso, Daniel e Bruno, não sei se são professores de história, talvez tenham sido ou sejam, que ensinem também
os seus próprios alunos, né, que os professores de história, especialmente, óbvio, nas universidades, mas também fora delas, antes, né, ensinem os seus alunos a pesquisarem nessas fontes documentais, né, já que o acesso é instantâneo, direto, e do jeito que o Sérgio mostrou, facílimo, né, até uma anta tecnológica que nem eu. Aliás, quando vocês precisarem de uma anta tecnológica, eu estou à disposição, podem me consultar. Me lembro, inclusive, de uma história maravilhosa do Groucho Marx, dos irmãos Marx, né? Eu sou marxista, não sei se vocês sabem, da linha Groucho, evidentemente, que é o Groucho Marx. Ele é um general de campanha na Primeira Guerra Mundial, e um estafeta entra e diz: general, capturamos uma imagem, uma mensagem cifrada do inimigo, mas não conseguimos decifrá-la ainda. Aí ele pega e diz: isso aqui é facílimo, até uma criança de 6 anos decifraria. E tem um relógio atrás dele marcando meio-dia. Daí corta a cena, aparece o relógio marcando 5:30 da tarde, ele: chamem uma criança de 6 anos. E que é uma... Acho bom vocês rirem, porque a piada é maravilhosa, não é minha, dos irmãos Marx. E é o meu caso, né? Quando eu preciso de auxílio na internet, eu chamo a primeira criança de 6 anos que vem passando, né? E ela, em geral, acessa a Lei Áurea a partir de agora, né? A facilidade com que o Sérgio mostrou, que é esse oceano, né, de documentação, é uma bênção para todo brasileiro interessado em história, e alguns brasileiros interessados em história, como esse fenômeno do YouTube Bruno e esse fenômeno do YouTube Eduardo Bueno, eles atraem pessoas dessa forma, dizendo: cara, é a tua história, é a nossa história, é o nosso país. É impossível construir um país de verdade sem saber quem você é. Quem você é. E ainda tem aquele outro chavão, né? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É chavão, é frase feita? Só que é verdadeiro. Povo que não sabe de onde vai, não sabe para onde vem. E só tem um jeito de saber de onde viemos e como construímos essa nação tão incompleta: através do estudo da história, que daí, para encerrar, é fascinante. O Brasil é uma série. As pessoas: estou vendo uma série da Netflix. Eu digo: sim, desde que tu nasceu. Se chama Brasil 500 anos. É uma série incrível. A direção é péssima, eventualmente. Os atores são canastrões, mas a locação é excelente, né? E o roteiro é extraordinariamente movimentado. É verdade. A história do Brasil é uma série da Netflix, né? Tem mais mortes que no Peaky Blinders, né? Então, tudo isso só pode ser realmente feito, pode ser feito com esse deboche e ironia que eu uso, mas o substrato disso tem que ser o documento, a pesquisa verdadeira, séria, autêntica, genuína, transcendente. E, então, esse site sendo aberto, disponibilizando toda essa história de 26 até aqui, no momento em que quase nada fizemos para celebrar de fato, para comemorar, né? E aí, abrindo o parênteses que eu sempre faço: comemorar não quer dizer necessariamente festejar ou celebrar. Também pode e deve ser sinônimo de festejar e celebrar, mas comemorar quer dizer rememorar coletivamente. Comemorar é a relembrança coletiva. Então, até agora, já estamos em junho, ainda nada se acenou que não seja sombrio e, eventualmente, soturno sobre o 7 de setembro, os 200 anos. Aí, graças a Deus, nesse ano tão revelador, tão emblemático, o Senado Nacional, que não se resume aos seus senadores, o suplanta amplamente, repetindo: os senadores vêm e vão, o Senado permanece, né? Nós fazemos isso e estamos, nesse momento histórico, vocês estão lançando esse site. Eu fico muito agradecido por ter sido convidado, por ter participado desse extraordinário momento histórico. Alguns dias são mais históricos que os outros. Esse é um deles. Obrigado. Bom, Peninha, nós que agradecemos as suas observações agudas e bem-humoradas, né? Eu queria pedir para a gente continuar junto aqui, né, chamando de volta Bruno e Daniel, para que a gente possa dar início à resposta das perguntas que a gente recebeu, tá certo?
Eu vou seguir a mesma ordem alfabética que a gente tinha usado no início, tá? E perguntar ao professor Bruno, né? Dirigir a ele a pergunta sobre qual a expectativa que tem um pesquisador ao buscar um arquivo documental. E de que maneira, professor, a disponibilização cada vez mais virtualizada desses documentos, né, impacta no trabalho da pesquisa historiográfica? Então, Tancredi, só antes de te responder, não só enfatizar, como corroborar a fala de Eduardo e a fala de Daniel, e as três falaram uma coisa que eu esqueci de me falar na primeira, que é uma palavra mágica, né? Cidadania, que tem a ver com o que eu vou responder a seguir. O professor Boris Fausto e o professor José Murilo de Carvalho, que são dois de grandes historiadores do Brasil, eles abrem seus livros, né? Uns, inclusive o professor José Murilo tem livros sobre a cidadania, o longo percurso, e tem um outro sobre o pecado original do nascimento da República, que é aquilo que o Eduardo acabou de falar. Eles abrem dizendo isso, quer dizer, que parece também outro lugar comum. Sem conhecimento histórico não existe cidadania, mas não importa se isso é lugar comum, isso é a dura, nua e crua realidade. Quem não conhece história não é cidadão. Talvez cidadão passivo, aquela coisa de ir votar e poder ser votado, quando a gente sabe que não pode, né, que só alguns vão se eleger, mas a verdade é a cidadania ativa, ela está absolutamente conectada com o conhecimento histórico. O Brasil, né, os brasileiros exibem um desconhecimento histórico profundo. E isso está intimamente ligado à falta do exercício da cidadania, ou ao não exercício, ou a tudo que a gente tem visto, né, nos últimos anos, e, enfim, que tem sido agudizado, né, nos últimos anos também. E aí, passando para a resposta, o historiador ele procura no arquivo histórico, em primeiro lugar, pobre dele, acolhimento. Porque, como o Eduardo falou, e o Daniel também, os historiadores chegam em alguns arquivos e eles são completamente rechaçados. Eu tenho colegas que narram e, às vezes, não tem essa coisa. As pessoas pensam assim, mas para o historiador famoso, dão tudo. Para o historiador que é jovenzinho, não dão nada. Não, tem arquivo que é tão ruim, é tão acabado, destruído, não tem servidor. Quando é público, né? Tem um servidor para um arquivo inteiro. Ou então, quando é arquivo privado, é trancado. Eles dizem assim, não, você vem aqui na terça ou na quinta, de 14 horas a 17. Funciona 2 vezes por semana, 3 horas. Então, veja, isso é o impedimento do conhecimento histórico. Você, quando chega num arquivo, você precisa ser, em primeiro lugar, acolhido. Em segundo lugar, você precisa expor a sua necessidade, a sua demanda. Então, você necessita... Você não está indo ali para olhar a cara do arquivista, os quadros do que estão na parede, os arquivos, que, coitados, os arquivos em metal, todos destruídos, né? Você não está indo lá por causa disso, você está indo lá por causa do documento, né? Então, ele necessita do acolhimento, do atendimento técnico. Não tem. Infelizmente, às vezes você chega em arquivos, eu não vou citar o nome aqui, mas eu que visitei arquivo desde adolescente, você chega em arquivo de instituição que é nacional e a pessoa que te atende, ela não entende nada do que você está perguntando. Nada. Existem arquivistas que conhecem muito história. Inclusive, existem arquivistas, como minha querida amiga Fátima Argon, que fez o livro comigo, que é as duas coisas, arquivista e historiador. Mas, infelizmente, também há técnicos em arquivo, instalados em arquivo, que eles não conhecem o que está naquele arquivo. E até porque, às vezes, porque não tem interesse, às vezes porque não tiveram capacitação. E aí é o seguinte, o historiador, falar o português aqui como Eduardo, que se lasque, porque ele não será atendido a contento, ele não conseguirá, de fato, ele vai requerer, vai demandar, e como o Daniel estava lembrando, quando você está longe, você pede por e-mail, demora 20 dias, 30 dias, 50 dias. Nisso aí, quem estiver fazendo um mestrado, doutorado, está perdendo prazo, e por aí vai. Então, assim, essa revolução, né, informática, tecnológica e informacional que a gente vive, né, na era, digamos, né, tecnológica e informacional do capitalismo, como Milton Santos falava, como tantos autores dizem, ela não pode prescindir disso que o Senado está fazendo, mas ela tem prescindido porque o Brasil, de fato, né, governamentalmente falando, não dá valor a isso, né, a educação, cultura, história e memória. Em relação... Aí você me perguntou sobre a expectativa, essa.
também é, da parte do historiador, claro, uma perspectiva / expectativa de cidadania. Os historiadores, nós somos muito conectados a essa perspectiva. Não é à toa que, como o Eduardo falou, pensa-se que o historiador, e aí eu vou dar o meu exemplo de propósito, eu sempre dou, pensa-se que o historiador ele é um esquerdista radical. E nasce um projeto Escola Sem Partido. Pois eu vou dizer para vocês, eu não sou esquerdista radical, também não sou direitista radical, mas é muito curioso. O meu professor de história, eu tive vários. Um deles é Marcelo Freixo, que é deputado federal hoje em dia, candidato a governador do meu estado natal, Rio de Janeiro. Marcelo era, sim, um historiador marxista. Ele era uma pessoa que acreditava em comunismo, porque ele tinha lido Marx, tinha se encantado, tinha feito história na UF. Eu sou de Niterói. Ora, ele dava aulas de organização social e política brasileira, que era uma matéria do tempo da ditadura militar, e eu sou de 79, então eu ainda peguei matérias de cunho, né, herança do regime militar, num colégio de freira. Ele era meu professor, né, como tive vários professores de história, ele era professor dessa matéria e ensinava, assim, para a gente mais-valia, ensinava o que era a análise da alienação. Ele ensinava, assim, coisas marxistas. Mas vocês vejam, eu não me tornei marxista, eu estudei. Eu não acredito no marxismo. Eu li O Capital, vários capítulos e livros. Eu tive, para me graduar em História na PUC do Rio de Janeiro, que é católica, eu sou católico, eu tive que ler uma quantidade imensa de autores marxistas. Eu não me tornei marxista. Isso é uma loucura que existe hoje em dia, que é, como o Eduardo estava debochando, que chega no Groucho Marx. Por quê? Você vai ver marxismo, o Burle Marx, para falar nisso, era parente do Marx. Você vai ver marxismo e comunismo em tudo, até na bandeira do Japão. Ora, isso é a anticidadania, não é? Isso é a ignorância histórica, a ignorância geográfica, não é? A ignorância em ação, dizia o Marquês de Maricá, né? Nada mais potente do que é ver a ignorância em ação. É uma coisa aterradora, porque quando ela está lá parada, né, não está te prejudicando. Quando ela está em ação, ela está destruindo tudo. E a segunda parte, meu caro, que eu acho que eu já me perdi, eu estou igual Eduardo, falando muito. Você está mudo aí. Você está mudo aí. Acho que, professor, o senhor acabou abordando isso, né, que na hora que tratou do impacto desse tipo de dispositivo que a gente está oferecendo nesse momento, né, para a pesquisa bibliográfica. Acho que está respondido. Perfeito. Agradeço muito, professor Bruno. Obrigado. Professor Daniel, queria lhe perguntar, endereçar uma questão que é de que maneira os arquivos que estão migrando, né, para cada vez mais para o ambiente digital, com um número crescente de informações a serem administradas, né, e também uma crescente diversidade de formatos, né, o que muda nesse contexto para o papel do profissional de arquivologia? Tancredi, muda muito, muda impressionantemente, porque a forma como as informações hoje são registradas, elas são registradas em documentos digitais que são complexos e específicos. Isso é uma terminologia da área, mas quer dizer que esses documentos eles podem ser adulterados, eles são frágeis e eles podem ser perdidos sem deixar vestígios. Isso é muito perigoso. Isso é uma mensagem que nós precisamos levar, porque é uma mensagem que coloca em risco a nossa segurança jurídica. Hoje, as instituições estão fazendo uma transformação digital das suas instituições, da produção de documentos, e estão adotando sistemas que não têm esses requisitos para garantir a segurança jurídica. Isso é muito perigoso. Existe outra vertente mais perigosa ainda, que são aqueles sistemas que produzem documentos digitais, e eu poderia citar nomes de alguns que são estruturantes na administração pública, e que eles não arquivam mais, eles não recolhem para a preservação. Quer dizer, nós estamos falando de um sistema que ele acredita que acabou o arquivo. Acabaram-se os arquivos. Como se no digital os arquivos não existissem mais, o lugar de memória não existe mais. Vocês querem um exemplo? O SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido pelo 4º TRF no Rio Grande do Sul, e que está no Brasil inteiro, e que está na administração pública federal e agora, inclusive, estadual. Vejam, ele não recolhe.
Então, o que acontece com aquele sistema e outros que não foram desenhados com requisitos? Eles nunca vão levar o documento histórico, que é o que nós estamos tratando agora, ao arquivo histórico, a quem é de direito de custódia. E isso é uma questão legal, e isso é a matéria-prima para o historiador. Então, quer dizer que num futuro breve, o historiador não vai ter documento digital no arquivo. Ele só vai ter o documento analógico e os representantes daquele documento analógico digitalizados. Tem um outro problema sério, porque a administração está colocando essa responsabilidade de custódia nos profissionais de TI. Se os arquivos não recolhem esses documentos digitais para a custódia, para a preservação, para a manutenção da autenticidade e confiabilidade, quem é que está cuidando desses documentos digitais? O setor de TI, a área de TI, que não é preparada para tal, que não tem formação para tal, que não tem os referenciais da arquivologia, da história, sociologia, etc., para dar conta da complexidade desses materiais. E isso está acontecendo hoje. E essa é uma demanda séria. Isso coloca em risco de insegurança jurídica os cidadãos, a pesquisa histórica, os gestores, as pessoas que dependem desses documentos, os servidores da casa. Então, retomando a pergunta, o que muda? Muda que agora, no documento digital, nós precisamos de uma cadeia de custódia digital. Esse documento tem que vir para a custódia do arquivo. Esse documento tem que ser arquivado, isso é lei. Isso está na Lei 8.159. O documento permanente, segundo o seu artigo 10, é imprescritível e inalienável. Ele não pode ser mantido num sistema que foi desenhado para eliminar. Isso para um historiador é uma loucura. Um historiador, na hora, fica doido quando vê isso. Como é que você está mantendo o patrimônio documental da nação num lugar que foi feito para eliminar documentos? Em bancos de dados, inseguros, capazes de serem alterados. E outra, a sociedade acreditando que uma assinatura digital garante autenticidade. Quando não garante a autenticidade, a assinatura digital, ela caduca, ela vence, ela tem que ser recolhida para um ambiente de custódia. Tudo isso mudou o fazer arquivístico. O fazer arquivístico, o fazer dos profissionais está cada vez mais demandado nesse ambiente digital para atuar sensibilizando a administração, sensibilizando os gestores de que os documentos têm que ser arquivados, têm que ser recolhidos, têm que ser preservados por um ente responsável de custódia, um arquivo, e que agora esse arquivo é o que nós estamos falando, um arquivo digital, o arquivo digital do Senado, um arquivo responsável por essa custódia, com segurança jurídica, com preservação, com acesso em cadeia de custódia. E muda outra coisa. A nossa finalidade, que antes era a preservação, agora nessa ruptura paradigmática, a nossa finalidade é acesso, antes que a preservação. Então, documentos produzidos que já são pré-classificados, que já são pré-descritos, já sabemos o seu lugar, as suas séries, os seus fundos, mesmo não descrito, tem que estar disponíveis nestes arquivos online, nestes arquivos digitais. E a descrição que antes era feita a priori de liberar o documento, agora ela é feita on the run, ela é feita momentaneamente, ao mesmo tempo que está sendo disponibilizado, eu terei historiadores, eu terei arquivistas, eu terei sociólogos, filólogos, trabalhando nesses materiais digitais, em um ambiente digital, neste Atom do Senado, atom.senado.leg.br, nesse lugar profícuo, para rememoração, para reativação, para ressignificação, para ativação desses registros, desses documentos em memória, patrimonializando-os com os cidadãos e garantindo segurança jurídica para esses cidadãos. Mudou o fazer arquivístico. Cada vez mais esse arquivista é demandado, cada vez mais nós recebemos demanda das instituições por esse profissional, que tem uma função social indispensável, garantir segurança jurídica, garantir a preservação desse material e garantir o acesso no futuro.
Mudou muito, uma ruptura paradigmática tremenda, Tancredi. Obrigado, professor Daniel. O professor Bruno está pedindo para complementar o seu comentário. Eu queria autorizar ele a fazer isso, mas solicitar que fosse bem breve, porque a gente já está chegando no final do nosso prazo programado de live, né? Quanto mais a gente estica ela, mais a gente perde a audiência. Então, queria que o senhor fosse breve, professor. Fique à vontade. Menos de um minuto. Eu só quero complementar essa última fala brilhante do Daniel, dizendo o seguinte: o SEI eu uso, né? Eu sou servidor público federal. Aliás, eu sou indigenista da FUNAI e sou xará do meu querido Bruno, que é amigo, colega, enfim, não éramos amigos pessoais, mas que está assumido aí, que vocês acompanham. O SEI é exatamente isso que ele acabou de comentar. E eu diria para vocês mais, aí como advogado, o SEI permite que você pratique crimes, né? Porque as pessoas, elas estão arrancando documentos no SEI e simplesmente não dando satisfação porque estão arrancando. Isso é muito curioso, porque se fosse antigamente, o documento era em papel, né, o acesso analógico, e se você rasgasse uma folha de papel de um processo, imediatamente, isso é crime, como a gente sabe, na lei penal brasileira, você seria denunciado. E agora? Que ninguém denuncia quando alguém faz isso. Então, é só uma complementação para esse descalabro que é a falta de regulamentação, a falta de transparência, quer dizer, você ataca nitidamente o princípio da publicidade e da transparência dos atos públicos, né, que é, né, o famoso limp lá dos cursinhos, mas você faz isso sem cerimônia, né? E aí as pessoas pensam, não, mas não vai haver resposta, não vai ter criminalização da conduta, que isso é conduta, né, tipificada penalmente. Não se sabe. Eu só queria abrir esse parênteses para comentar que isso existe, né? O SEI, de fato, nele reina a insegurança jurídica, né? Obrigado, professor. Bom, e então, finalmente, eu queria pedir para o Eduardo Bueno comentar para a gente, né, de que maneira ele vê que ferramentas como esse arquivo digital que o Senado está disponibilizando no momento pode ser útil à sociedade, pode ser útil ao cidadão comum, né? Se ele quiser fazer algum link com enfim, o problema dos fake news é sob sua própria conta e risco. O império das fake news. Então, eu posso, né, uma época eu fui acusado de ser um popularizador da história. Daí eu olhei para o lado e disse, mas cadê a acusação? Porque para mim sempre foi considerado um elogio, né? Você popularizar a história, ainda mais que eu sempre fui um cara pop, né? Sempre fui o início da minha trajetória como escritor e como divulgador cultural está diretamente ligado à geração beat americana, né? Eu traduzi o livro On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, né? Eu sou um apaixonado, acabei conhecendo pessoalmente o Bob Dylan, né? Eu tenho uma relação muito forte com a cultura americana, com a antiga contracultura americana, né? Não é contra a cultura, é um movimento chamado contracultural, né? É de rebelião e rebeldia e tal. Então, eu sempre fui apaixonado por música pop, né? Daí o cara está popularizando a história. Exatamente, vocês estão elitizando, né? E em alguns casos, é óbvio que, aliás, é um confronto inexistente entre o jornalista que escreve história e que se propõe a divulgar, digo os dignos, os decentes, né? O Jorge Caldeira, o Rui Castro, o Laurentino Gomes, né? Vários jornalistas que escrevem, o Fernando Moraes, né, que são jornalistas de formação, não são historiadores, não se pretendem, nem querem ser historiadores, embora nutram uma imensa admiração por essas pessoas. Então, na minha atuação, eu percebi o quanto de pessoas amam a história. É óbvio que não são todos, ainda aqueles que acham que a história é a porra do quadrado da hipotenusa, ainda existem, e inclusive alguns deles são militantes no seu ódio à história, e é incrível que nem todos são militantes assim no sentido ideológico, sabe? Não há assim... Óbvio que a gente vive a época das fake news, a gente vive uma época em que o conhecimento, o estudo, a história são atacados, né? A gente sabe quem os faz e por que os faz, mas tem alguns que são assim, genuinamente odeiam a história, genuinamente. Isso é espantoso, né? Mas tudo bem, esses têm menos dolo, né? Tem gente que odeia a história sem dolo. Mas esse povo existe, os que não gostam sem dolo e os que não gostam com dolo, com um propósito. Mas o número de pessoas que ama a história é enorme. O meu canal tem 250 milhões de views.
Eu tenho 1.300.000 inscritos. Tem 10 mil membros, que os caras aí pagam ali uma mixaria, mas pagam para ser membro. Meus livros venderam 1 milhão de exemplares. Ou seja, as pessoas, o nosso amigo Tancredo, o famoso Tancredi, revelou em público, sem nenhuma vergonha de tê-lo feito, né? Então, há um grupo enorme de cidadãos, de pessoas que amam a história. E alguns deles, por amarem e por entrarem por essa porta mais fácil, que é a porta dos jornalistas, e pela porta de historiadoras do porte da Mary Del Priore, da Lilia Schwartz, da Heloísa Stalin e de tantos outros, pessoas que entram, cidadãos comuns, leitores, que entram pela porta da história dessa forma, esses percebem que se eles puderem, de alguma forma, nem que seja naquela curiosidade ali meio voyeurista de ver o documento, entendeu? Se a gente conseguir atrair essas pessoas e, através desse interesse, estimulá-los a pesquisar o documento original, a gente vai ter feito um prodígio. A gente vai ter efetuado uma mudança antológica e ontológica no país, né? Porque é aquilo que nós já falamos. Cara, se o cara não exerce cidadania, se o cara não conhece o país e não se interessa por conhecer o seu país, quem é que vai construí-lo? Senão nós. Porque o Senado brasileiro, só para encerrar, tem gente, tem muitas críticas ao Senado. A gente tem que deixar isso claro, muitas críticas na sociedade civil brasileira. Mas, cara, o Senado brasileiro, se você não gosta dele, é porque você não gosta do Brasil. E é até correto não gostar do Brasil atual, por exemplo, ou do Brasil atual, digamos assim, dos últimos 500 anos, né? 522 anos. É natural que você não goste, porque é um país incompleto, é um país desigual, é um país em construção com obras superfaturadas e atrasadas. É isso, o Brasil é isso. Então, nesse sentido, você não gosta do Senado, você não gosta da Câmara, você não gosta do presidente, num regime democrático, e eu não acho que essa democracia brasileira seja tão frágil assim, o Congresso exemplifica, é exemplar do Brasil, é um retrato. Se você não gosta, que você não gosta do que você está vendo no espelho. O Senado brasileiro é um espelho do Brasil e da nossa sociedade civil. A Câmara é um espelho, o Congresso é um espelho, e o próprio presidente, goste ou não dele, eu particularmente não gosto nem um pouco, é um espelho, foi eleito, né? E ao ser eleito, ele dá continuidade a um processo que a gente sabe exatamente como começou, se você quiser pesquisar, e podemos delimitar como 1826. É óbvio que tem um antigo regime que começou muito antes, mas é o ano aí que anuncia esse bicentenário, né? Desse 7 de setembro, uma data escolhida, uma data, né, assim, quase que pensada, quase de uma realidade paralela, embora evidentemente tenha existido o 7 de setembro, se sabe que a independência poderia ser comemorada 12 de outubro, 9 de janeiro, 1º de dezembro, que é a coroação, né, 12 de outubro, a aclamação, ou mesmo lá em 25, com o tratado, ou em 26, com o início pleno das atividades do Senado, né? Então, cara, se você não sabe nada disso, e tudo é um turbilhão para você, e isso te lembra os tempos da escola, você é um cidadão, infelizmente, de segunda categoria. E o brasileiro não exerce a sua cidadania e, infelizmente, é um cidadão de segunda. Cabe a nós, os luminares, não estou brincando, mas cabe a pessoas como nós mesmos, em instituições como o Senado, tentar modificar essa situação. E algum dia ela vai se modificar. Muito obrigado, Peninha. Eu queria agradecer, estamos já encaminhando para o encerramento, queria agradecer demais a participação de vocês, dizer que foi um esforço prazeroso escutar as reflexões de vocês. Devolver no xiste, Peninha, não foi, né, um esforço Eduardo, foi um esforço Eduardo. Foi muito... Tá? Agradeço, além de vocês, ao público que enviou para a gente as perguntas, né? Infelizmente, a gente não tem como responder as outras agora, mas vamos encaminhar as que ficaram sem resposta para que vocês possam, mediante, né, uma troca de correspondência conosco aqui, né, fazer um comentário para o que o pessoal andou colocando e a gente devolve. Eu por 50 reais respondo qualquer pergunta. Então preço razoável. Bom. Pessoal, agradecer a vocês. Lembrando também que o nosso arquivo digital
tem o objetivo de oferecer à sociedade acesso virtual ao acervo, né, do Senado relativo ao período do Império, que já está disponível no link www.senado.leg.br/ADSF, Arquivo Digital do Senado Federal. O endereço está na tela, vai aparecer daqui a pouco, e basta direcionar a câmera do seu celular, apontar para o código, né, e clicar que vai aparecer o link, ok? Caso alguém tenha algum comentário ou pergunta, por favor, né, sobre o arquivo digital, envie para a gente uma mensagem com o endereço da caixa postal do arquivo, que é arquivo@senado.leg.br. Agradecendo a presença de todos aqui no estúdio virtual e no canal da TV Senado no YouTube, né, agradecendo finalmente a colaboração inestimável dos nossos convidados e a dedicação da equipe técnica que produziu esse nosso encontro, né? Tenhamos todos uma boa tarde. Obrigado.